no nosso coração nessa manhã. Oh, Senhor, tenha liberdade. Derrama da tua palavra, do teu Espírito sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, nessa manhã eu quero ouvir a tua palavra falando ao meu coração, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Podem todos se assentar, queridos, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja. Eu tenho hoje a palavra do Senhor, a primeira de hoje, para abençoar a sua vida. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1, é o início da nossa mensagem. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. Hoje eu vou começar uma mensagem aqui e eu vou terminar ela no domingo que vem. E essa mensagem fala sobre o crescimento. Crescer dói. Você sabia disso? Crescer dói. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que é muito comum as crianças relatarem dores nos ossos, nas articulações, durante a fase de crescimento. E algumas dessas dores, elas são diretamente associadas ao crescimento. Todo crescimento dói. Exige um esforço, e hoje nós vamos aprender sobre isso. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. Pode abrir pela NVI, por gentileza. Gênesis 26, 1. É o início da nossa mensagem. Nós vamos falar sobre Isaac. Isaac era o filho da promessa. Deus havia dado a promessa a um homem chamado Abraão. A promessa de Deus era clara para Abraão. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações e que a descendência dele herdaria a terra da promessa, a terra prometida. Deus havia dado essa promessa para este homem chamado Abraão. E Isaac, o seu filho, nasce debaixo de uma promessa. Ele não só era filho da promessa, como ele nasce para essa promessa, para herdar essa nação, para herdar esse território. Só que a Bíblia começa relatando no versículo 1 que houve uma fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaac nasceu debaixo de uma promessa. Ele era filho de uma promessa. Mas agora a fome veio sobre toda aquela terra. E consequentemente também sobre a vida de Isaac, sobre a casa de Isaac. A promessa de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus sobre a nossa vida não nos privará de passar por algumas situações que nós não gostaríamos de passar. Mesmo sendo filho da promessa, mesmo tendo uma grande promessa, Isaac começa passando por uma condição, por uma situação completamente desfavorável, por uma situação de fome. E talvez Deus nesse ano te deu promessas, talvez Deus tenha falado ao seu coração, talvez a palavra de Deus tenha falado a respeito da sua família, talvez Deus já liberou uma promessa sobre a sua casa, uma promessa de crescimento nos seus relacionamentos, uma promessa de prosperidade dentro da sua vida, uma promessa de restauração no seu coração, uma promessa de vida, de cura. E talvez hoje você tem passado por circunstâncias desfavoráveis. E eu quero te dizer que nenhuma circunstância desfavorável que você possa estar enfrentando, levante as suas mãos, nenhuma circunstância desfavorável que você possa estar enfrentando limita a promessa que Deus tem para a sua vida, a promessa que Deus tem para a sua casa, a promessa que Deus já liberou sobre você. Ele já liberou uma promessa. Aquela fome levou Isaac para a terra de Gerar. Só que Deus
tinha falado que a terra seria dele. E ele então vai como estrangeiro para uma terra onde já tem um rei, aonde ele não é ninguém, aonde ele é apenas um estrangeiro. Ele vai passar por lugares que ele não gostaria de passar, que não fazem parte da promessa que Deus tem para ele. E talvez hoje você tenha se enxergado em lugares que você não gostaria de passar. Talvez hoje você olhe para o seu corpo e você só enxergue doença. Talvez hoje você tenha passado por lugares de solidão, de crise, de caos, de depressão, de abandono, de angústia, de tristeza. Talvez hoje você tenha passado por lugares onde você se sente um estrangeiro sem identidade. Mas eu quero te dizer que nenhum lugar desfavorável limita aquilo que Deus tem para a sua vida. Levante as suas mãos. Nenhum lugar que você tem passado hoje, nenhuma terra que você tem andado hoje limita a terra que Deus vai te dar, a terra que Deus te prometeu. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que nenhuma situação, que nenhum desconforto, que nada, que nenhuma crise que você está vivendo vai limitar onde você vai chegar. Em nome de Jesus, não vai limitar, não vai limitar. Existem condições e situações que nós temos que passar justamente porque temos uma promessa. Existem lugares que nós temos que encarar e enfrentar justamente porque temos uma promessa, justamente porque Deus nos dá uma promessa, porque a dor de certas situações e lugares nos leva ao crescimento. Crescer dói. A dor de certas situações, de certas crises que enfrentamos, faz com que o nosso coração cresça na presença dele. A dor de enfrentar uma dívida, uma doença, uma depressão, uma angústia, a dor de enfrentar um abandono, a dor de enfrentar um vício, faz com que o nosso coração cresça na presença dele. E a dor nos impulsiona à promessa de Deus. A dor nos prepara para receber a promessa de Deus. Então ele vai parar numa terra desfavorável, numa terra de fome, numa terra de seca, como estrangeiro. Mas no versículo de número 2, a Bíblia diz: e o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu te indicar, e permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu te abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão. Deus então aparece para Isaque e diz: Isaque, ok, você tem uma promessa, eu falei algo sobre você, mas permanece nessa posição em que você está mais um pouco. Volta a tela para mim. Olha o que diz. Deus aparece e diz: permaneça nessa terra como estrangeiro, permaneça nessa condição mais um pouco, aguenta, Isaque, mais um pouco essa situação. E Deus está dizendo para você: aguenta mais um pouco. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, permaneça mais um pouco, lute mais um pouco, fique mais um pouco. Deus está dizendo: não se desespera, permaneça mais um pouco, suporte mais um pouco, porque eu estarei com você e eu vou cumprir a promessa que eu dei sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa doença não é o seu fim, essa crise que você está enfrentando não é o seu fim, esse problema na sua família não é o seu fim. Aguenta mais um pouco, porque Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Em nome de Jesus, Ele vai cumprir.
Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. A Bíblia fala sobre um homem chamado José. Versículo de número 5. José teve um sonho dado por Deus. E o sonho de José mostrava claramente que ele governaria, que ele se elevaria. Só que José, você pode ler os capítulos anteriores, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele foi parar na terra do Egito, aonde ele foi humilhado ali. Foi preso, foi injustiçado. E na prisão, então, ele revela um sonho. E no versículo de número 5 diz: e o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. E cada um teve um sonho, e ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua interpretação. E quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos e perguntou aos oficiais de Faraó que estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão hoje tão tristes? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. E no versículo de número 12 diz: e disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó vai exaltá-lo e restaurará a sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E quando tudo estiver bem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. E fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, porque eu fui trazido à força da terra dos hebreus e jogado aqui, neste calabouço. Então José interpreta um sonho. E o último pedido de José foi: lembre-se de mim e me tire desta prisão. Quando ele interpreta o sonho daquele copeiro, era a chance dele de sair daquela prisão. Quando ele interpreta o sonho daquele copeiro, ele teve a chance de sair dali. Porque se aquele copeiro falasse dele para o Faraó, ele sairia dali daquela prisão e ele iria então para Faraó. Só que aquele lugar não tinha nada a ver com a promessa de José, porque José tinha recebido um sonho de Deus de que ele governaria. Ele estava num local difícil, sendo injustiçado, num calabouço, num cárcere, onde os prisioneiros do rei ficavam. E ele então, no versículo de número 20 diz, 23, e o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. José, quando teve a chance de melhorar de vida, ele foi esquecido. E dizem os estudiosos que por aproximadamente mais 2 anos, ele teve que esperar dentro daquele cárcere. O que eu quero te dizer é que existem situações em que nós precisamos esperar mais um pouco. Como Deus disse para Isaac: espera nessa terra mais um pouco, essa terra não é a sua promessa, fica mais um pouco. Agora José então também tem a mesma chance de sair dali. Mas Deus então faz com que aquele copeiro se esquecesse dele. E ele teve que ficar ali mais um pouco, por mais 2 anos ali. Porque se José tivesse saído dali no tempo dele, no tempo em que o copeiro saiu, José no máximo conseguiria chegar a ser chefe da copa de Faraó. Só que o sonho de José não era ser chefe da copa de Faraó. O sonho de José era ser governador de toda a terra do Egito. Porque Faraó não tinha sonhado, ele só foi sonhar depois. José só foi revelar o sonho depois. Então ele sairia dali, no máximo, para ser chefe de uma copa. Mas o que Deus tinha para José, e isso demorou 2 anos para amadurecer dentro do coração de José, era que José fosse governador de toda a terra do Egito. E eu quero te dizer, se a promessa de Deus no seu tempo for realizada,
Ela vai levar você no máximo a ser chefe de uma copa, a no máximo chegar onde a tua cabeça acha que você deve chegar, a no máximo cumprir parte daquilo que você quer, a no máximo amenizar a dor que você está sentindo. Mas se a tua promessa for cumprida no tempo de Deus, ela vai te levar aos palácios que Deus tem para você. Levante as suas mãos aos céus e eu quero profetizar: no seu tempo a promessa te leva apenas a uma parte da sua vitória, mas no tempo de Deus a promessa te leva aos palácios que Deus já tem preparado para você, para sua família, às posições, aos lugares que Deus já preparou para você, em nome de Jesus. Aleluia. E no tempo de Deus, aquela promessa levou José ao local certo, porque no capítulo de número 41, versículo 39, capítulo 41, versículo de número 39, diz: depois, pois, Faraó disse a José: uma vez que Deus te revelou todas essas coisas, ninguém há tão criterioso e sábio como você, e você terá o comando de todo o meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, eu serei maior que você. E Faraó prosseguiu: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ele poderia comandar toda uma copa, mas ele então foi comandar toda a terra do Egito. E eu encerro e eu quero que você abra sua Bíblia para a gente ler juntos. Abacuque capítulo 2, versículo de número 3. Abacuque 2, 3. Abre na NBV, por favor. Eu vou ler com você esse versículo. Pode abrir na NBV. Diz assim: essas coisas que eu planejei, porém não acontecerão imediatamente. Às vezes nós queremos as coisas imediatamente, no nosso tempo, no nosso jeito, mas Deus diz: é devagar, mas com determinação. E certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. E se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Deus está mandando te dizer: certamente ocorrerá e não se atrasará. Levante as suas mãos. O tempo está te preparando para os palácios que Deus tem para você, que Deus tem para a sua casa. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. O tempo está te preparando para algo sobrenatural que irá acontecer na sua vida, que irá acontecer na sua casa, que irá acontecer no seu trabalho, que irá acontecer nos seus relacionamentos a partir de hoje, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Se você está com alguém da sua família aqui, eu quero que você dê a mão para essa pessoa, que você abrace ela. Se você não está com ninguém da sua casa aqui, eu quero que você pense nessa pessoa, porque nós vamos fazer oração por cada nome, por cada familiar. Levante as suas mãos aos céus. Este é o clamor pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos pais, pelos nossos descendentes, pelos nossos irmãos. Alcança agora cada pessoa, Deus, que está aqui, cada família que está aqui, em nome de Jesus. Assim como o Senhor enviou José e ele salvou toda a sua família daquela fome, assim como existia uma promessa sobre a família de Isaac, em nome de Jesus eu quero abençoar cada família, cada pessoa. Vai visitando agora, vai convertendo o coração dos pais aos filhos,
filhos, dos filhos aos pais. Vai entrando agora em cada lar. Visita, meu Deus, cada neto neste momento. Vai quebrando todas as cadeias, vai quebrando todas as prisões.